Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula de português, onde daremos início à nossa base, construiremos a nossa base na língua portuguesa para que, eu não sei ao certo se serão 10 aulas, 15 aulas ou no máximo 20, mas eu garanto que nessas aulas eu darei a vocês conteúdo para vocês fortalecerem a base e os 4 pilares de português para vocês. Como assim a base? Como assim os pilares? Ora, nós estudamos e fazemos prova para conseguir sermos o mais eficiente possível. Eu acredito que o estudante que domina esses 4 pilares, ele vai construir um repertório para ir bem em qualquer questão, em qualquer prova de nível médio, de nível superior. Quais pilares são esses? Bom, eu já devo ter falado em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui para vocês se situarem e verem qual direção nós estamos indo, ok? Bom, o pilar da ortografia, aprender a acentuação, aprender pontuação, a escrita das palavras de forma correta. Aprenderemos também a morfologia, as classes gramaticais, como elas se comportam. A sintaxe, que é não entender se é um substantivo, se é um artigo, mas já entender a função sintática daquela palavra, se vai ser sujeito, se vai ser um verbo transitivo, se vai ser predicativo, se vai ser um vocativo. Isso tudo é sintaxe. E por último, interpretação de texto. Como assim? Cara, essas 4 bases que eu irei apresentar, que eu irei trabalhar com vocês de uma forma didática, objetiva e dinâmica, onde a primeira aula se comunica com a segunda, que se comunica com a terceira, onde essas aulas elas irão dar a você um repertório para vocês acertarem muitas questões na prova, porque toda prova que você for fazer, você vai ver que esses 4 pilares, eles farão-se presente lá, ok? Como de praxe, pega o seu café e vambora que essa aula tá boa demais. Galera, fonética e fonologia, a aula de hoje muito boa, tá? É a aula do estudo dos sons. Como assim o estudo dos sons? Ora, a gente vê muito os nomes dígrafo, ditongo, dígrafo consonantal, dígrafo vocálico, e às vezes a gente se assusta por besteira, tá? Porque eu afirmo para vocês que não é tudo isso. Vai sair aqui como uma uva michuruca. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um dígrafo? Na língua portuguesa, o nome das palavras sempre dará um sinal para ti do que ela significa. Quando eu digo di, você tem que lembrar que isso remete a dois, né? De dois. Grafia vem de escrita, vem de palavra ou letra, tá? Se eu tenho dígrafo, eu tenho o quê? Eu tenho 2 letras que representam um som. Como assim, Felipe? Existe mesmo esse diabo? Eu falo para você que existe, cara, e é muito comum no dia a dia, tá? Existem dígrafos, ou seja, existem 2 letras que representam um só som, consonantal e vocálico. Como assim consonantal ou vocálico? Cara, consonantal quando eu tenho consoantes fazendo esse papel. Quando eu digo CH, LH, NH, minhoca, cachaça, sabe? Se eu falar aqui, ó, SS, vamos lembrar aqui uma de SS, por exemplo, ressurreição. Ressurreição vai ter SS, vai ter RR na palavra, e tudo isso são 2 letras que representam um só som. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês aqui no cantinho de caderno. Se eu falar aqui para vocês a palavra cachaça, tá? A palavra cachaça e a palavra ressurreição. Porque essa palavra aqui, eu conheci ela na música do Capital Inicial, tem um acústico em Nova York muito bom, e depois vocês escutem lá. Capital Inicial, ressurreição. Depois que eu fui pesquisar a palavra ressurreição, eu falei, rapaz, tem tanto dígrafo aqui que eu vou até colocar na minha aula. Ó, cachaça, o que é que você vê aqui? Cara, eu tenho CH, eu sei que isso aqui é um dígrafo, eu aprendi que isso aqui é um dígrafo. Por quê? Porque são 2 letras que representam um só som. E essas letras são consoantes, então, dígrafo consonantal. E o que é que significa na prática? Significa dizer que a palavra cachaça, ela vai ter aqui, ó, se a gente contar, 7 letras. Mas ela vai ter quantos fonemas? Quantos sons a palavra cachaça vai ter? Ela vai ter somente 6 fonemas. Como assim, como assim, como assim? Cara, esse CH aqui, para a língua portuguesa, falada, ele soa como o quê? Como cachaça. Olha só, chega dói às vistas quando você vê cachaça com X. Tudo errado. Mas, foneticamente, ou seja, sonoramente, o que a gente tem é isso. Tá? Então, nós temos 7 letras, 6 fonemas. A palavra ressurreição, gente, ressurreição. Você conta aqui, ó, o SS eu sei que é um dígrafo. O RR também. Cara, vamos contar? Eu tenho em ressurreição quantas letras? Eu vou ter 2, 5, 8, 8 com 4, 12. Eu tenho 12
letras. Quantos dígrafos eu tenho? Cara, eu tenho 2 dígrafos. Eu tenho aqui, ó, isso aqui, essas 2 letras representam um só som e essas 2 letras representam um só som. Então eu tenho um som, 2 som, 3 som, 4 som, 5 som, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 sons, cara. 10 sons. Então eu vou ter 10 letras que terão fonema, tá? Então é basicamente isso. Entende? Isso é um dígrafo. São letras que representam um só som, ok? Esses são os dígrafos consonantais. Então, cara, decora isso aqui que é muito importante. CH, LH, NH, SS, RR, SC, né? A piscina, né? A gente não fala piscina, a gente fala piscina de uma só vez, né? Beleza. Aprendemos aqui, então, os dígrafos consonantais. Agora, cuidado com estes aqui que eu separei. O QU e o GU. Por quê? Porque se eu digo, por exemplo, aqui, ó, separei para vocês. Guitarra. Ah, guitarra tem GU. Então eu aprendi que GU representa um só som, porque guitarra, ela é pronunciada como se fosse guitarra. Porque o ninguém nem fala o guitarra, não é guitarra, é guitarra, beleza? Só que assim, cuidado para não automatizar muito isso, porque guitarra eu sei que é um dígrafo, né? 2 letras representam um só som. Mas sagui também tem o G, o U aqui. Se você bater o olho e já dizer que isso aqui é um dígrafo, você vai se lascar, cara. Se você disser que a água, por água é bizarro, né? Pelo amor de Deus. Mas se você disser que a água, por ter o G e o U, ela vai ser um dígrafo, não, cara. Aqui eu vou ter 4 letras e vou ter 4 fonemas. Por quê? Porque o GU que está aqui, o U que está nele é pronunciável, é pronunciado, ok? Sagui também. Se eu falo aqui, ó, queijo. Cara, queijo tem o QU, né? QU. E sim, QU aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 letras no queijo, 6 letras, e vou ter quantos fonemas? Cara, aqui, ó, é como se fosse queijo com K. Eu vou ter 5 fonemas aqui, ok? Eu vou ter 5 fonemas, porque tem o QU, né? É um dígrafo consonantal. Mas e a aquarela? Você tá de sacanagem me dizer que a aquarela, o U aqui, ele não é citado. O aquarela aqui, ele não é dígrafo. A coalhada que a gente gosta de comer aí na casa dos nossos avós também não é dígrafo. Então, assim, cuidado para não automatizar. Na língua portuguesa, a gente tem que tomar esse cuidado. E, cara, isso aqui não tem... É acender vela para defunto barato, né? Não precisa se preocupar com isso aqui, porque é muito natural que, ao você pronunciar, você vai perceber que isso aqui é laranjada, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, dígrafos, 2 letras que representam o som. Consonantal, aprendemos. Agora, e o vocálico? O vocálico pega muita gente. Por quê? Porque o vocálico, ele é uma vogal que está acompanhada de M ou N. Então, sempre que eu tiver uma vogal acompanhada de M ou N, ali há um dígrafo vocálico. Como assim? Precisa estar na mesma sílaba, tá, gente? Precisa estar na mesma sílaba. Por quê? Veremos agora um exemplo importante. Quando a gente fala a palavra aqui, ó, canto, tá? Canto. O que é o canto? Deixa eu colocar a caneta certa. Pronto. Canto. Tem vogal? Tem. Tem o A aqui. O A eu sei que é uma vogal. A vogal está acompanhada de M ou N? Sim. Então, cara, o que eu tenho aqui é um dígrafo vocálico. Por quê? Porque eu tenho canto. Eu tenho vogal acompanhada de N em uma mesma sílaba. Tem que estar na mesma sílaba, hein? E a ordem importa. É vogal M, vogal N. Ou seja, vogal, seja A, E, I, O, U, tanto faz a vogal, mais M. Depois, vogal mais N. Em alguma dessas situações, se você vir uma vogal acompanhada de M ou N, pode ter certeza que ali há um dígrafo. Ou seja, quando eu digo canto, eu vou ter que contar o quê? Eu vou ter que contar. Eu tenho 5 letras, só que eu vou ter 4 fonemas. Por quê? Porque esse N aqui, ó, ele é nasalizado. Canto, não é canto. Você não fala canto, você fala canto. Às vezes sai até, porra, cantei esses dias. Sai como se fosse catei, né? Catei esses dias ali no barzinho. Cantei esses dias. O N, ele é muito sutil. E essa sutileza vem da nasalização que a gente faz. Essa nasalização, ela vem da vogal que está acompanhada de M ou N, pô. Por isso que é importante sacar que é vogal M ou vogal ou N. Como é que eu decoro isso? Cara, sabe da palavra, saiba
das palavras canto e campo. Por quê? São dois exemplos claros disso. Quando eu digo campo aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho campo. Separei silabicamente. Eu tenho vogal acompanhada de M. Cara, vogal acompanhada de M na mesma sílaba, dígrafo vocálico. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 letras e vou ter 4 fonemas. Fui no campo ali. Você nem sabe, às vezes. Se você pega uma pessoa que não entende da língua portuguesa, ele não vai nem saber que existe um M ali, tá? Então isso é um dígrafo vocálico. Vamos ver se a gente encontra dígrafo vocálico em outras palavras? Veremos aqui agora, ok? Cara, nada. Vamos ver aqui. Primeiro, separei silabicamente. Nada. Tem vogal acompanhada de M ou N? Não. Tem N acompanhado de vogal. Tem N acompanhado de vogal. E não é isso que eu quero. Eu quero vogal acompanhada de N. Por quê? Porque eu sei que a ordem importa. Primeiro eu preciso ter campo. Olha, o A acompanhado de M. Saca? Aqui é nada. É um N acompanhado de vogal. Então não faz sentido, tá? Canadá. Você fala, porra... Canadá, ó, olha que filha da mãe, eu tenho o A e o N aqui, ó, e eu aprendi que sempre que eu tenho vogal acompanhada de N ou M, meu amigo, ali é um dígrafo. Aquelas duas letrinhas ali, o A e o N, tá representando só um fonema. Então você que Canadá tem o quê? Tem 6 letras e 5 fonemas. E eu sou o cara, eu sou fodão. Meu amigo, tu se lascou. Por quê? Porque tu esqueceu que isso é certo, mas precisa estar na mesma sílaba, cara de pau. Então, como assim? Cara, Canadá. Me mostra aí se você tem uma vogal acompanhada de N nessa ordem, vogal N ou vogal ou M na mesma sílaba. Não achou, né? Então, isso aqui é 6 letras e 6 fonemas, de boa. Agora vem o pulo do gato. Cara, aqui ó, você tem amém. Aqui você tem também. Opa, esqueci de separar. Bem, por mais que o seu dedo coce em falar que isso aqui tem 4 letras e 3 fonemas, por ter esse acento agudo aqui, ó, você não vai dizer isso. Por quê? Porque ali é tônico. Ali você é obrigado a falar amém. Diga amém aí para sua aprovação. Amém. Quando você vê também, mesmo que tenha uma vogal acompanhada de M na mesma sílaba, cara, tem um acentozinho aqui, ó, no final. Esqueça. Ali vai prevalecer, porque o assunto é fonética e fonologia. Então, quando você fala, você consegue perceber que ali você existe também, né? Amém. Tem um acento, o acento ele é poderoso, ele mostra uma entonação, uma tonicidade. Então, gente, pelo amor de Deus, isso daqui ele não vai obedecer à regra. Por quê? Expliquei, né? Acentuação, essa sílaba tônica, ela não permite que ele haja um dígrafo, ok? Ninguém também vai seguir a mesma situação, né? Agora, chegaram, você pode chegar em mim e falar, cara, e eu vou até mais além, hein? Vocês vão pausar o vídeo e me dizer, cara, quantos dígrafos eu tenho aqui? Pausa aí e me diz. A gente tem chegarão. Bom, eu vou concordar com você em dizer que aqui existe um dígrafo, o CH, né, que vai ter o som de X, o som de uma letra só, duas letras formando um só som é dígrafo consonantal, beleza. Só que aqui você vai olhar, ó, vogal acompanhada de M ou N, eu sei que está na mesma sílaba, isso aqui é um dígrafo vocálico. Aí que tá. Quando você diz chegaram, se você coloca um O aqui, ó, chegaram, vai ficar no futuro, chegarão. Mas o chegaram aqui, você diz sim o M. O M, ele é dito. Chegaram. Chegaram. Se você coloca o M no lugar do O, cara, você vai falar chegaram também do mesmo jeito. Apesar de não ser o M, você vai falar chegaram. Então, assim, a regra universal, ela não existe. Na língua portuguesa, ela não existe. Mas essas sacadas que eu estou te dando vai fazer você olhar para a regra que a gente viu. Vogal acompanhada de M ou N na mesma sílaba. É a regra. Mas essas palavras costumam confundir e você não vai cair mais. Por quê? São a exceção. Tá? Vocês aprenderam a regra e ficaram espertos com a exceção. Ok? Então, vamos tocar o barco. Beleza? Bom, se a gente viu que o dígrafo são duas letras formando um som, o dífono é o contrário. Todo mundo conhece alguém que já falou morreu intoxicado, né? Só que não é intoxicado. O X, uma letra só, ele está representando dois sons.
Aqui eu coloquei, ó. O que é um dífono? 2 sons. Di de 2, fono de som. 2 sons. Uma letra que faz 2 sons. Como assim? Um X, por exemplo, que tem som de KS. Isso é muito, muito comum na língua portuguesa. Quando a gente fala táxi, campeão, chama um táxi, né? Chama um táxi. Quando a gente fala, morreu intoxicado, isso é tóxico. Então, o que eu tenho? Eu tenho 6 letras e 7 fonemas. Por quê? Porque ali é um dífono. Eu tenho que essa letra está representando 2 sons. 2 sons. Isso é dífono. 2 sons, ok? Táxi, 4 letras, 5 fonemas. Glória! E sintaxe? É sintaxe ou é sintaxe? Me falaram uma vez que era sintaxe. Cara, isso aqui não rola, tá? Sintaxe. Sintaxe é o jeito certo de dizer. O X aqui ele não tem som de KS, portanto, nunca mais diga sintaxe. Eu coloquei aqui para vocês anotarem no caderno de vocês e riscarem sintaxe. Por quê? Porque sintaxe é somente sintaxe. Beleza? Vamos estudar sintaxe e não sintaxe. Beleza? Então é isso. Dígrafo, dífono, molezinha, né? Sem mistério. Agora vamos para o encontro consonantal. O encontro consonantal ele é um encontro de 2 consoantes que possuem fonemas. Então, cara, a maioria das consoantes que a gente vê juntas, elas vão produzir som. E elas serão importantes. O CH, ele vai produzir só um som, porque ele é um dígrafo. O SS são 2 consoantes, mas vai produzir um só som. O SC também. O QU, né, o queijo, vai ter som de K. A guitarra vai ter som de GI. O SC da piscina vai ser piscina, não vai ser piscina. Então, assim, a maioria das palavras que a gente vê, se a gente vê 2 consoantes ali juntas, é um encontro consonantal, desde que você consiga pronunciar o som daquelas duas consoantes. Quando eu digo aqui, por exemplo, prato, cara, eu tenho um encontro consonantal, certo? Vocês concordam comigo que encontro consonantal é porque eu tenho um encontro de 2 consoantes. O P e o R estão se encontrando aqui, tá? Só que, como é que eu vou saber se isso não é um dígrafo? Cara, se eu tirar o R, vai virar pato. Então, o P e o R, eles produzem sons independentes, sons próprios que vai fazer sentido na palavra, tá? Então aqui, ó, se eu tirar o P agora, o que é que vai virar? Rato. Perceba, as duas consoantes, esse encontro consonantal vai ter a independência sonora dessas 2 consoantes. Agora, esse encontro consonantal ele pode ser perfeito ou imperfeito. Aqui não tem muito mistério. Se eu falar aqui, por exemplo, prato, o que é que eu tenho? A separação silábica é prato. Eu tenho o quê? Um encontro consonantal. Identifiquei. São 2 consoantes juntas. É perfeito por quê? Porque eles não se separam. Casalzinho perfeito. Agora, às vezes a gente tem o imperfeito, tá? O imperfeito. Eu não bolei um exemplo. Aqui, ó. Pronto. O próprio imperfeito, ele vai servir de exemplo. Eu não tinha pensado no exemplo, mas vamos usar ele aqui, porque quem sabe, né, faz ao vivo. Cara, imperfeito. Vamos usar essa palavra aqui. Imperfeito. Separação silábica de boa. Eu percebo, ao olhar, que o R e o F formam um encontro consonantal de 2 consoantes. Se eu tiro o R, fica imperfeito. Imperfeito. Se eu tiro o F, fica impereito. Então, o imperfeito, ele é um encontro consonantal. Só que ao separar silabicamente, eu vejo que o R e o F, eles ficam separados. Então, eles são imperfeitos, eles não combinam. Desgraça. Brincadeiras à parte, vocês entenderam? Isso aqui cai em prova? Felipe, diretamente não cai. Mas eu aposto que você fica muito mais inteligente e, cara, vai pegando a sagacidade de estudar a língua portuguesa. Vai vendo que nem tudo é universal, que tem as exceções, tá? A parte do dígrafo é muito importante para você não sair por aí dizendo sintaxe, para você dizer que sintaxe, para saber falar, você sabia que a palavra táxi é um dífono? Tu vai deitar na tua roda de amigos, cara. Esqueça tudo. E tem o encontro vocálico, aqui é uma parte importante na hora dessa aula, ok? O encontro vocálico, ele nada mais é do que o encontro de vogais. Se o encontro de consonantal, falo consonantal, se o encontro consonantal é o encontro de consoantes, o encontro vocálico, adivinha? Vai ser o encontro de vogais, A, E, I, O, U, tá? A, E, I, O, U.
Agora, o encontro ele pode acontecer através do ditongo, através do tritongo e através do hiato. A gente tem aqui tritongo, ditongo e hiato. Isso aqui é importante para a próxima aula de acentuação. Quando eu falei que eu ia preparar uma aula, um conjuntinho de aulas aqui, ó, com a sequência bonitinha, eu não brinquei não. Essa aula é muito importante para vocês entenderem a próxima. Cara, o encontro vocálico, encontro de duas vogais. Beleza. Primeiro de tudo, você lembra das vogais? Lembro, Felipe, eu não tô louco. Eu sei que existe o A, E, I, O, U. Pô, pelo amor de Deus. Só que, se eu te pedir para você me mostrar as vogais e as semivogais, você não vai saber. Então, você vai pegar o dedo, vai pegar a sua mão, vai olhar para a sua mão agora, igual, como eu estou fazendo, e vai falar, eu nunca mais vou esquecer quem são as vogais e as semivogais. Por quê? Isso aqui às vezes é importante. Nem vai gastar HD da sua cabeça, tá? Por quê? Você vai olhar para o dedo mindinho e falar A, E, I, O, U. Então, dedo mindinho, A, E, I, O, U. Quais são os dedos mais diferentões da sua mão? Esse dedo aqui, que é o dedo do meio, e esse dedo aqui, que é o dedo do joinha, né? É o que você mais usa no dia a dia, eu acho. O que é que você vai fazer? O dedo do meio e o dedo do joinha, eles serão as semivogais. E vai ser muito fácil, porque você vai falar, cara, A, E, I, O, U. O mindinho, A, E, I, O, U. Cara, se eu digo que esse dedo aqui e esse dedo são as semivogais, o que é que eu tenho? Eu já aprendi, eu já decorei, nunca mais esqueci que o I e o U são semivogais. Olha só que coisa bonita. Ó, o A, vogal. O E, vogal. O I, semivogal. Quase uma vogal. O O, uma vogal. E o U, aprendi que é o semivogal também. Cara, no final tudo é vogal, mas aqui, foneticamente, semivogal significa ser mais fraca. Por exemplo, quando a gente for aqui, ó, olhar, vamos ver primeiro o que é um ditongo, tá? Ditongo. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Se a gente for olhar aqui para água, o que, que a gente tem? A gente tem, deixa eu aumentar aqui o meu pincel, nós teremos água, tá? Água. O que é isso aqui? Isso aqui é um ditongo. Por quê? Tem duas vogais numa mesma sílaba, o U e o A. Agora, isso aqui é um ditongo aberto ou um ditongo fechado? Um ditongo crescente ou um ditongo decrescente, perdão? O ditongo crescente, ele começa do menor para o maior. O ditongo decrescente, ele vai do maior para o menor. Ele decresce, ele cai. Como assim? Cara, se eu sei que A, E, I, O, U. O I e o U eu decorei, que são esses dedos aqui, né? São semivogais. Então, esse ditongo, ele tem semivogal, que é o U, e tem a vogal, que é o A. Se eu estou indo do semi, que é mais fraco, para o mais forte, eu estou indo do menor para o maior. Então, eu sei que isso daqui é um ditongo crescente. Por quê? Porque eu estou indo do menor para o maior, tá? Agora, se eu digo pai, cara, isso aqui é uma palavra monossílaba, ou seja, só tem uma sílaba, né? Pai. Não tem muito mistério aqui. Só que há um ditongo ali. Por quê? Porque, cara, existe duas vogais em uma mesma sílaba. E esse ditongo, ele é crescente ou decrescente? Bom, vamos ver. O A, aprendi que o A, ele é vogal. E o I, ele é semivogal. Eu estou indo do mais para o menos, do mais forte para o mais fraco. Eu estou decrescendo. Isso aqui eu identifico que é um ditongo decrescente. Decrescente. Ok? Se a gente for aqui para o muito, cara, muito. Vamos separar aqui. Muito. Muito. Cara, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ditongo. Duas vogais em uma mesma sílaba, ok? O U, a gente viu que é semivogal. E o I, ele também é uma semivogal. E agora? Porra, agora fodeu. Calma. Por quê? Porque o muito, você fala muito ou você fala muito? Você fala muito. Você não fala muito. Muito obrigado, minha querida. Não, você fala muito obrigado. Portanto, o U, ele é mais forte. Então, se eu tiver duas semivogais juntas, o U e o I, cara, pode ter certeza que ao pronunciar você vai ver. Pô, o U aqui, ele é a semivogal e o I, vou até colocar de novo. O U, neste caso, ele vai ser a vogal, né? Perdão, porque ele é o mais forte, e o I vai ser a semivogal. Eu estou indo do mais forte para o mais fraco, do maior para o menor. Então, isso é decrescente, tá? Então, isso aqui é um ditongo decrescente. Sem mistério nenhum. Ah, Felipe, isso aqui não sei se vai cair na minha prova. Cara, se cair, muita gente vai se esbaracaçar
Isso aqui não é difícil de decorar e é um recurso que você ganha, você fica mais inteligente, beleza? Provas, por exemplo, que eu já fiz muita prova aí da SpaceX, de oficial do Exército, da ESA, né, Escola de Sargento das Armas, concurso para PM, tem banca gramatiqueira que vai aqui, ó, cobrar isso daqui. Bancas de nível médio, no geral, gostam de cobrar acentuação, e você só vai bem em acentuação se você sabe o que é um ditongo, né, o encontro de duas vocais em uma mesma sílaba, ok? E o tritongo? Se o ditongo são duas sílabas, são duas vogais na mesma sílaba, perdão, o tritongo são três vogais na mesma sílaba. Me explique isso daí, cara. Uruguai. Três vogais na mesma sílaba, tá? Águia, olha só que interessante. A gente tem o A e A. O que é isso aqui? Três vogais em uma mesma sílaba, beleza? E tem o hiato. Bom, o hiato ele é o diferentão. Por que ele é o diferentão? Cara, o encontro vocálico são o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, para o ditongo e para o tritongo. O hiato é diferente por quê? Porque o hiato, ele, além de ser um encontro vocálico de duas vogais, essas vogais, elas se separam. Como assim? Elas são imperfeitas. Lembra no encontro consonantal aqui que a gente viu? Encontro consonantal perfeito. Duas consoantes que ficam na mesma sílaba. É perfeito, eles se amam. O imperfeito, a gente viu que ele separa-se. Apesar de estar junto aqui, ó, o imperfeito, lembra aqui do imperfeito? Aqui, ó, um exemplo na hora aqui para vocês verem. Lembra do imperfeito? Imperfeito. Tá? O que é que tem aqui? O que é que vocês veem aqui? Vocês veem o R e o F aqui juntos. Só que aqui, ó, eles se separam. Aqui no hiato, vocês vão ver isso da mesma forma. Se você ver saúde, você vai ver, pô, isso aqui é um encontro vocálico. Por quê? Porque, cara, tem o encontro de duas vogais. Só que se eu separar aqui, ó, saúde. Opa, saúde. O que é que vocês percebem? Eles se separaram. O U tá aqui de um jeito, em uma sílaba, e o A ficou na outra sílaba. Se vocês verem aqui, ó, faísca. O que é que vocês têm aqui? Vocês têm um encontro de duas vogais. Mas ao separar, vocês vão ver que, cara, isso aqui é um hiato. Por quê? Porque uma vogal vai para um lado e a outra vogal vai para o outro. Saída, por exemplo, tá? Saída. Saída. Agora sim. Saída. O que é que eu tenho aqui? Duas vogais juntas, no encontro vocálico. Porém, quando eu separo, fica cada uma separada silabicamente, né, em sílabas diferentes. Então, cara, é isso. E agora vamos para as questões.